que hoje o assunto é bem teórico, porque assim, quando eu e a Dani até preparamos o roteiro, como a gente estudou em mais de uma fonte o conteúdo, a gente estudou mesmo de uma forma bem ampla ele, a gente percebeu que até para a gente compreendendo foi necessário repetir muitos exemplos, né? Múltiplos exemplos diferentes para a gente conseguir fixar realmente o conceito de reforçamento. E principalmente ali a questão de reforçamento positivo ou negativo, que é uma coisa que a gente pensa leigamente, que o nome, quando já fala, né? Ah, eu sei o que, que é. Positivo é reforçar coisa boa e negativo é reforçar coisa ruim. Só que, ó, pessoal, nananina não. Quando a gente está falando dentro da ciência aba e na parte teórica, na verdade, o reforçamento positivo e negativo não é bem assim. Mas vocês vão entender tudo isso junto conosco aqui nesse roteiro de estudos. Então, não levem a mal se por um acaso a gente demorar um pouquinho para ler os comentários, ou aqui a gente pretende passar também a leitura de uma forma mais dinâmica para poder dar conta de trazer todo esse conteúdo rico para vocês na 1 hora aí de live, tá? Inclusive, amiga, é em cima do ao vivo que eu olho a hora, né? Vou apertar hoje aqui, ó. Para mim tá aparecendo, para ti aparece, amiga, ou só eu tô vendo? Ah, tá. Ah, eu acho que sim também. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Para mim Não, tá aparecendo aqui para nós controlar o tempo. só pra ti. Mas então tá, acho que quem quer saber sobre o assunto já está aí e quem for chegando e ficar boiando por um acaso, a live fica salva depois, 24 horas aqui no perfil. E eu e a Dani, a gente sempre faz a edição depois e coloca lá nas nossas playlists só de lives dentro do YouTube, nos nossos canais. Então dá para botar depois um fonezinho, porque eu vou dizer para vocês, isso aqui é assunto para escutar mais de uma vez, para a gente conseguir fixar e entender, né, amiga? Mas então tá, que a introdução então do assunto. Oi, Fábio, lindona, tudo bom? Tu vai gostar desse assunto hoje. Cris Fenalti, boa noite. Giovana Santos. Vamos lá então, pessoal. Vou começar aqui brevemente a leitura para a gente dar conta, então, como eu falei, do conteúdo. Então, conceito de reforçamento, pessoal, né? A primeira coisa que uma introdução, né? Quando a gente busca essa informação sobre a gente busca, a gente já vai ouvir falar na terapia ABA, né? Na verdade, na ciência ABA. E é muito comum a gente se deparar com o uso de reforçadores, né? Mas o que, que são os reforçadores? Eles realmente são necessários para a aprendizagem? A terapia ABA, afinal de contas, ela adestra crianças? Essas são algumas das perguntas e das coisas que as pessoas comentam normalmente quando não conhecem essa ciência, quando a gente não estuda a fundo, não compreende, né, todo esse conceito. Um estudo muito amplo, replicado e fundamentado em cima de tudo isso que a gente vai passar aqui para vocês hoje, tá, pessoal? Então, assim, dito isso, então, sobre essas dúvidas, né, se ela adestra a criança ou não, ó, pessoal, o uso de reforçadores, ele é inerente à terapia ABA, tá, pessoal? Sem os reforçadores, dificilmente a gente conseguiria ensinar e aprimorar habilidades tão importantes para o desenvolvimento humano. E isso é de uma forma geral, né, para todos. Mas, todavia, esse tema é cercado por essas dúvidas e por essas incompreensões. Mas para a gente entender, então, o que, que são os reforçadores, primeiro a gente precisa esclarecer uma noção de comportamento. O que é comportamento para análise de comportamento aplicado, né? Para a aba, comportamento. O que, que a gente define como comportamento? Uma interação entre um organismo e o ambiente, mais especificamente entre as respostas ou as ações do organismo e aspectos do ambiente que se relacionam com as respostas que seriam os estímulos. Por exemplo, quando a gente sente o cheiro e a gente salivar, né? Assim, um cheirinho bom de uma coisa que a gente está comendo. Quando a gente escuta um barulho alto e a gente tampa os ouvidos. Quando a gente responde uma pergunta que alguém faz para a gente. Quando a gente faz um comando que alguém pediu, por exemplo, para bater palma ou qualquer outra coisa. Toda essa relação entre estímulo do ambiente e a resposta do organismo é chamada de comportamento. Espero que vocês tenham conseguido entender essa primeira parte, a função de comportamento, né? Então, assim, ó, uma categoria do comportamento amplamente investigada dentro do ABA é o comportamento que a gente chama de operante. A gente pode entender o comportamento operante como aquele que produz consequências. Todo comportamento que produz consequências, né?
Então, por exemplo, aqui, mais exemplos práticos. Quando a gente diz me dá bola e recebe a bola. Quando uma criança chora, por exemplo, né, e aí ela ganha colo. Quando a gente lê uma palavra solicitada e recebe elogios, e se a gente se joga no chão e ganha um presente, um brinquedo, uma coisa para parar com aquilo ali, são exemplos de comportamentos operantes. Tais comportamentos são modificados pelas consequências que produzem. Essas consequências podem atuar de duas formas, pessoal. Uma, aumentando ou diminuindo a chance dessa ação voltar a acontecer. Dentro dos tipos de consequência que podem ser produzidas, uma merece especial atenção, então, na terapia ABA, que é o reforço. Então, pessoal, o operante ele é pensado em partes, tá? São 3 partes. É um antecedente, uma resposta que é emitida e uma consequência. Essa consequência, para que ela seja mantida, é reforçada, certo? Então, o reforçamento ele é um conceito, né? Ele precisa ficar muito claro que reforçamento é um conceito. Uma frase bem importante aqui que a gente anotou. Sem o reforço não há comportamento. No caso do comportamento que eu falei acima ali, o operante. Bom, para a gente entender, então, quando, por exemplo, a gente pergunta o que reforçou aquele menino a bater no coleguinha, por exemplo, e uma pessoa dizer assim, não teve reforçador. Isso é uma coisa que a gente ainda muito escuta quando a gente está entrando nesse universo e estudando a ciência ABA. Mas, na verdade, ele teve sim, né? Todo comportamento tem um reforço. O reforço, ele nada mais é, pessoal, do que uma consequência que aumenta a probabilidade de uma resposta ser emitida no futuro, né? Então, a gente não pode confundir o reforço com recompensa. Tá, pessoal? Então, dito isso, agora a parte da Dani aqui. A gente vai tocar um pouquinho no começo do conteúdo, mas não se preocupem que a gente vai conseguir logo conversar sobre todas essas informações, tá, pessoal? Vamos então. O reforçador, ele tem que ser dado logo após a emissão de comportamento. Bem, logo em seguida, tá? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo assim, agora sobre o reforçador. Dá um exemplo do Rafa, por exemplo, na escola. A escola, a professora pede lá para as crianças na sala de aula. Vocês vão, pegam giz de cera, pinta as formas. Usem 3 cores para pintar as formas. Aí tem lá as formas para eles pintarem. E ela faz assim, pintem as formas do caderno. As crianças fizeram direitinho, ela vai lá e vai colocar um adesivo no caderno da criança. Um adesivinho. Para os meninos ela coloca um adesivinho lá dos meninos, para as meninas lá uma coisinha da Frozen. E aquilo ali, o adesivo, é o reforçador. Certo? A criança vai lá, faz e cola o adesivo. Se outras vezes as crianças fizerem essas mesmas atividades propostas pela professora para ganhar o adesivo de novo, a outra atividade ela fala, eu vou fazer porque eu vou ganhar o adesivo da professora. Eu quero ganhar o adesivinho da professora. Aí sim, aquele ato vai ser reforçador. O adesivo, colocar o adesivo no caderno é reforçador para as crianças. Mas também tem aquele porém. Mas se a criança faz, né? Vamos supor que são, em outros contextos, ela faz o que a professora pediu direitinho. Mas assim, a criança faz porque ela vai fazer mesmo. Então, a professora vai dar igual o adesivo. Só que para essa criança que não falou, eu vou ganhar, vou fazer porque eu quero ganhar o adesivo, vai ser apenas uma recompensa. Então, tem essa diferença. O reforçador da recompensa, que são diferentes. A gente tem que se atentar nisso. E perceber, muitas vezes, para nós, um reforço pode ser apenas uma recompensa. Quando estamos falando de comportamentos, precisamos saber diferenciar essas duas questões. O que é relevante é analisar essa resposta passou a se repetir com mais frequência. Tá? Exatamente. Se a resposta, então, se repetiu com mais frequência, ela é um reforço. Se a criança ganhou a estrelinha e ela não passou a fazer mais vezes aquela tarefinha, é porque para ela não foi reforçador. Porque nem que uma reforçador vai ser para outra pessoa. Perfeito, Dani. A gente precisa ter essa ideia, né? Para o reforçador fazer sentido para a gente chegar onde a gente quer.
Vou dar outro exemplo aqui de adultos. Esse aqui eu e a Nath conversamos hoje à tarde. Por exemplo, estamos fazendo faculdade, estudamos, fazemos trabalhos, né? Estamos lá na faculdade, coisa de adulto. Estamos fazendo faculdade, fazemos trabalhos, pesquisas, assistimos palestras, provas. Qual que é o reforçador para fazermos tudo isso, né? O reforçador é nos formarmos, né? A gente pegar o nosso diploma lá de psicopedagoga, depois de 5 anos de estudo. Então, lá na frente, qual que vai ser o nosso reforçador? Nosso diploma, né? Fora do... E também tem o contexto do reforço social, que é estar junto com os amigos. Ah, é gostoso ir na aula, eu gosto. Tem aquelas amigas lá que a gente se reúne e tal. Mas, quando a gente fala no contexto do TEA, os autistas não entendem, por exemplo, que um reforço estudar por 5 anos é motivador. Aí que está a diferença. Para eles, são outras questões. O reforço deve ser imediato, igual a gente falou ali no comecinho. Segundos depois, no máximo, alguns segundos. Então, um indivíduo com autismo ou deficiência intelectual pode não exatamente entender o que foi reforçado. Por isso, que tem que ser imediato. Sim, eu vou dar um exemplo aqui rapidinho para entenderem melhor isso que a Dani falou. Estava falando para a Dani assim, ó, por exemplo, eu estou gravando uns stories da Licinha fazendo uma atividade, né? E aí, a atividade que ela está fazendo é uma atividade super desafiadora, onde não adianta eu dar um reforço social para ela, que seria bater palma, dar os parabéns, coisas que ela gosta. Mas eu vou precisar de um reforçador mais intenso, né? Uma coisa extrínseca, que vocês vão entender depois. Então, eu negociei com ela assim, Alice, pode jogar aqui esse joguinho de inglês do meu celular, se tu pintar esse desenho, assim que tu terminar eu vou te dar, certo? Só que se eu tô gravando ali no story, e aí eu escrevi para vocês, olha, Alicinha, não sei o que, ela terminou a atividade, saiu andando por 2 segundos e foi ali batucar um objeto do lado, fazer um steam. E aí eu entrego o joguinho para ela, eu tô reforçando aquele comportamento, ela não vai entender que eu tô reforçando que ela pintou a atividade, vocês entendem? Num exemplo assim, da situação, aí não, acaba não tendo valor, porque na verdade, o indivíduo pode não entender o que exatamente está sendo reforçado. Por isso que a entrega do reforço, ou não necessariamente uma entrega, mas o reforço em si, tem que ser de imediato a ação que a gente quer que volte a se repetir, né? Perfeito. E um erro muito grande que a gente tem é dizer que a gente está reforçando a pessoa. Isso não é verdade. A gente reforça o comportamento. Reforça apenas o comportamento. Vamos dar mais exemplos aqui. Você está lá no semáforo, numa fila lá, e aí tem aquela hora que você está na fila, o semáforo está ali, e entra alguém, por exemplo, no estacionamento, num posto de gasolina, e faz aquele sinalzinho assim para você que quer entrar na tua frente, para você dar uma recuadinha na hora que abrir o sinaleiro. Ah, deixa eu passar aí na tua frente e tal. Você cede, você faz, a pessoa pediu para você, e aí na hora que dá certo, o sinaleiro abre lá, a pessoa passa, ela cumprimenta você, fala obrigada, ela é gentil com você. Provavelmente você vai se sentir bem, né? Nossa, que legal, fiz minha parte, gentileza gera gentileza, a pessoa foi lá, legal. Então, a tendência de você fazer isso mais vezes, ser gentil em outras ocasiões parecidas, vai ser muito grande, porque essa sensação foi reforçador para você. Agora, ao passo que num dia você tá lá fazendo alguma coisa assim, a pessoa pede para entrar, e a pessoa nem olha para sua cara, sai cantando pneu, passa na sua frente, você vai falar, meu Deus, que pessoa grossa. Provavelmente você não vai ter essa paciência de estar fazendo isso outras vezes. Então, não foi legal, não foi reforçador. Então, isso acontece toda a vida pra gente, né? Isso é muito normal. Outro exemplo aqui, ó, na sala de aula, vamos supor, tem um aluno que permaneceu sentado. Esse aluno é um que sempre faz bagunça e tal, sempre está fazendo bagunça. Nesse dia, ele está sentadinho lá, fazendo a lição dele. O professor passa no meio do corredor, dá um tapinha no ombro dele e fala, oh, muito bem, você está fazendo o teu trabalho certinho. E aí, o que acontece? O professor dá esse tapinha e ele mostrou, e depois ele acaba mostrando várias vezes esse comportamento para o professor. Por quê? Ele gostou do tapinha que o professor deu nele. Ah, que legal, eu tô aqui quietinho fazendo meu negócio, o professor me elogiou. Vou fazer mais isso, vou fazer mais vezes.
Então, também foi reforçador esse tipo de comportamento. Abaixa ali. Olá! Estou conversando com a tia Dani. Viu? Diz oi, tia Dani. Oiê! Manda lá com o papai. Ela veio atrás de mim aqui, batendo na porta. Vai lá com o papai. Grude em mim agora com essa quarentena. Não consegue ficar acompanhando um pouquinho, que Eu coisa. pensei. Meu marido levou o Rafa pro quarto, mas ele já me chamou também. Mas então agora a gente vai falar rapidinho, ó. Vamos continuar, tá? Sim, Reforço positivo. Falar até que nós vamos tocar mais batidos exemplo, porque deu 10 minutos de exemplo ali pro controle. Vamos parar com os exemplos, então. Vou tocar direto. Vai mais. Uhum. Reforço positivo e reforço negativo. Muitas pessoas erram ao interpretar esses dois conceitos, positivo ou negativo. Se esse reforço aumenta a probabilidade de isso se repetir, é reforço. A gente usa a palavra positivo quando é algo valoroso para nós. Isso está já instaurado, né, no nosso caráter, no nosso dia a dia, no senso comum. Porém, o que para mim é valoroso, para o outro indivíduo pode não ser. A gente tem que tomar cuidado com isso. Já no negativo, no senso comum, na vida cotidiana, algo que é ruim, que não seja valoroso para a gente. Então, todo mundo fala, tudo que é negativo é que não tem valor. Não é legal, não presta. Mas, quando a gente está falando agora, vamos ter atenção aqui, ó. Mas a gente está falando de reforço. Então, isso não tem nada a ver com a abordagem aliás, é uma abordagem científica. Então, a gente não pode pensar nesse negócio de reforço negativo são coisas ruins. Não é. A gente vai ver isso aí agora, logo em seguida. Reforço positivo sempre será um estímulo do ambiente, um adicionamento. Sempre alguma coisa que adiciona. Você quer que eu fale os exemplos todos aqui, da chocolateria, da birra, tudo, amiga? Vamos ver. Os dois são positivos? Mas ainda. Os dois. Não, pode falar um deles, pelo menos, amiga. Só falar mais rapidinho, faz a leitura do exemplo, que tá de boa. Vou ler rapidinho, então. Tá bom. 2 exemplos. Passei numa chocolateria e peguei um doce. Quando eu comi, eu adicionei esse estímulo ao meu ambiente. Ao ambiente organismo, ou seja, eu me sinto bem quando estou feliz quando eu como chocolate. Mas, se vários dias eu passar e fizer o mesmo, foi um reforçador. Importante dizer que nem sempre o reforço positivo seja algo bom. Vou dar um exemplo agora. Exemplo de birra no supermercado. A mãe compra o salgadinho, portanto a criança ganhou, depois de fazer muita birra, choro, jogou no chão. A mãe adiciona o salgadinho, ela dá o salgadinho para a criança. Se ela fizer isso todas as vezes que forem ao mercado, ela vai ganhar o salgadinho sempre. O reforço vai ser o salgadinho, mas é um reforço positivo, porque a criança ganhou o salgadinho, certo? Mas, porém, não foi usado de forma positiva, pois não aumentou uma resposta positiva, e sim negativa, que era os berros e a birra. Certo? Mas o outro exemplo era positivo, pessoal. Porque foi adicionado algo ao ambiente. Toda vez que se adiciona algo, é reforço positivo. Toda vez que a gente retira um estímulo, é reforço negativo. É isso que vocês vão entender agora aqui com mais exemplos que vai vir. Isso. Um aluno foi para a sala do diretor, valorosamente do ponto de vista social, isso não é positivo. Mas se a criança, meia hora antes, se portou para ser mandado à sala de direção, isso foi um reforço positivo, embora a consequência não pareça ser boa. Então, portanto, adicionado ao ambiente é reforço positivo. É isso. Isso, pessoal, conseguiram entender um pouquinho disso? Vai vir mais exemplos para vocês fixarem melhor, mas na verdade, então, reforço positivo e reforço negativo não tem nada a ver com bom ou mal, porque um reforço positivo pode ser para uma coisa que não seja tão eficiente, que não seja um comportamento bom, que nem no caso da criança que se jogou no mercado e ganhou o salgadinho. O reforço foi positivo, mas essa resposta não é uma resposta que a gente quer, não é adequada, ela não é funcional, né? Então, assim, dito isso, então, né, o reforço negativo, pessoal. Exemplo, eu tô caminhando na rua e entrou uma pedra no meu sapato. O que eu vou fazer de cara? A pedra tá incomodando, eu vou tirar a pedra, né, do sapato. Então, na verdade, eu tô retirando um estímulo.
Então, isso é reforço negativo, mas o que aconteceu foi bom para mim eu tirar. Por que é reforço negativo? Porque a gente então tirou isso, né? E provavelmente eu vou repetir esse comportamento toda vez que uma pedra entrar no meu sapato, uma areia, que a textura tá lá me incomodando, eu vou tirar o sapato, vou remover aquilo ali. Então eu retirei um estímulo. Então isso é reforço negativo, pessoal falando dentro da ciência ABA, tá? Mais exemplos então para a gente comparar positivo e negativo. Vou ler bem rápido aqui porque nossa, deu muito tempo ali já. Ó, responder uma pergunta para ganhar elogio, né, pessoal? Aprovação social, né? Quando a gente diz que quer a água e recebe um copo d'água, 2 exemplos de reforço positivo. Diante de uma chuva, a gente abre o guarda-chuva para evitar se molhar. Se a gente chora para ser liberado de uma tarefa na escola, esses outros 2, abrir o guarda-chuva e chorar para sair da tarefa da escola, é um reforço negativo. Agora entendam melhor, olha, vamos analisar então esses 4 exemplos que eu falei. A gente pode observar que a resposta de abrir o guarda-chuva e de chorar eliminam um aspecto do ambiente. Então, nesse caso, se trata de exemplo de reforço negativo, no qual tem a remoção de um estímulo após a resposta. Observem que o positivo e negativo, então, não significa de forma alguma bom e ruim, mas sim, respectivamente, apresentação e, nos exemplos citados, remoção. No caso de abrir o guarda-chuva para evitar se molhar, ainda estamos falando de reforço negativo, mas é muito pouco provável que alguém ache ruim evitar se molhar, por exemplo. Do mesmo modo, o comportamento da birra que produz atenção, dificilmente a gente classificaria como um bom comportamento, né? Ainda que esse caso exemplifique um reforço positivo. Outra confusão, pessoal, que é muito comum, então, dentro dessa história de reforço, né? É a afirmação de que reforço positivo é recompensa, que a gente já falou antes, que não é. A partida do carro, por exemplo, quando a gente liga o carro e faz ele funcionar, não é considerado como um reforço positivo, mas, na verdade, a gente não se sente recompensado por isso, mas é natural, né? A gente emite esse comportamento para obter essa resposta de ligar o carro, né? Tem mais exemplos aqui, mas eu vou pular para dar tempo da gente dar conta aqui do conteúdo, tá, pessoal? Então, teria muitas coisas, como, por exemplo, quando a gente liga a TV no controle, a TV se liga. Quando a gente coloca um agasalho para diminuir o frio, quando a gente chora na escola para ser tirado da sala, né? Quando a gente estuda para tirar a nota alta. Tudo a gente pode analisar como comportamento e com essa tríade ali, né? De antecedente, o comportamento e a resposta. Perfeito. Ó, amiga, tô fazendo em 2 minutinhos, então tá dando 10, 15 aí, toca a ficha, ó. Dani, então, agora ela vai falar de e extrínseco. Só vou ler, não vou comentar nada, tá? Dani, tipos de reforço intrínseco, ou seja, de dentro e interno, e extrínseco, utilizamos forças externas. Reforçadores naturais e reforçadores arbitrários. Podemos classificar ainda os reforçadores em 2 grupos: reforçadores arbitrários e reforçadores naturais. Os arbitrários também são chamados de artificiais ou extrínsecos. São aqueles artificialmente programados para as respostas que queremos ensinar e fortalecer. Os pais, os terapeutas, os professores, por exemplo, costumam programar consequências para diversas atividades, ou seja, aqueles prêmiozinhos que a gente dá, um brinquedo, uma coceguinha, uma bolinha de sabão. Então, por exemplo, ao chamar a criança pelo nome, após a criança se direcionar para quem chamou, isso não seja... a gente está falando de um treino de comando, por exemplo, ou de contato visual, podemos apresentar elogios, brinquedos e guloseimas. Todos esses aqui são reforçadores arbitrários. De modo similar, ao ensinar uma criança a ler, podemos apresentar esses mesmos reforçadores para cada palavra lida com sucesso. Vamos para os reforçadores naturais, então, agora. Ou intrínsecos. Sim. A cosquinha que a gente falou antes, na verdade, a maioria das vezes se categoriza também ali como pode ser natural ou... Mas você Sim, já...
Se tiver inserido na atividade, Se não tiver no contexto da atividade, seria arbitrário também, apesar de ser natural. Sim. Reforçadores naturais ou intrínsecos, por sua vez, são aqueles que naturalmente se seguem às respostas. Não precisam ter ocorrência programada. Vamos aí dar um exemplo. Ler. A gente está lendo. Naturalmente já produz um aprendizado. A gente escova os dentes. Naturalmente leva à saúde bucal. Fazer ações sociais produz naturalmente o bem-estar ao próximo. Então, são coisas que a gente faz e a consequência é natural. Ela vem logo em seguida, já está intrínseca à atividade, àquela questão que você está fazendo, né? A gente que Frequentemente. é reforçador, né? Por exemplo, Exato. natural. É reforçador, né? Tem uma consequência boa. Exato. É muito, muito natural ali. Já está junto com a própria ação. Já Frequentemente. Talvez não seja. Sim, verdade. Frequentemente observamos que os termos reforçador positivo e reforçador arbitrário são erroneamente utilizados como sinônimos. Mas isso não faz sentido, né, gente? Aqui, ó, um reforçador positivo pode ser arbitrário ou natural, dependendo da relação que ele mantenha com a resposta que o produziu. Ou seja, nenhum estímulo é a priori um reforçador natural ou arbitrário. Se estamos ensinando uma criança a seguir uma instrução, bata palmas, após ela bater palmas, a gente entrega um carrinho, esse brinquedo pode ser considerado um reforçador positivo e arbitrário também, para a resposta de bater palmas. Por outro lado, se uma criança diz, me dá o carro, e nós o entregamos para a criança na hora, podemos classificar o carro como reforçador positivo e natural para essa resposta. Então, assim, tem aquela polêmica, né? A análise do comportamento é comumente criticada pelo estudo, justamente pela utilização desses reforçadores. Eles falam tudo aquele negócio, adestramento, não sei o quê. Mas dizem que o uso do reforço positivo e artificial é forçado. Essa o que a gente, quando a gente escuta a aba pela primeira vez, vem esse conceito, né? A criança vai ficar um robô, vai ficar adestrada. E não é bem assim quando a gente começa a estudar, né? Além de ter o objetivo de manipular e chantagear. Isso também é o conceito que a gente escuta por aí, de reforçador também. Adicionalmente, afirma-se que o ideal é dar atenção, reconhecer o esforço da criança. Então, eles falam, não, isso tudo é bobagem, o ideal mesmo é dar atenção e reconhecer o esforço da criança. Mas, na realidade, trata-se apenas de um erro conceitual. Quando a gente vai entender o ABA, a gente vê que isso daí é um super erro, né? Tá tudo bem confuso. Perfeito, amiga. Tá quase acabando. Dar atenção e reconhecer o esforço também pode funcionar como reforçadores positivos, naturais ou arbitrários. Por exemplo, no caso de uma criança para a qual dar atenção de outras pessoas é reforçador, mas montar um quebra-cabeças não é uma atividade que ela gosta, não é uma atividade preferida. Podemos dar atenção e reconhecer o esforço durante ou logo após a realização dessa atividade que ela está fazendo. A atenção e o reconhecimento do esforço é que seriam considerados arbitrários, pois são programados. O reforço natural seria o próprio quebra-cabeças já montado. E o que mais aqui? Reforçadores arbitrários e naturais estão presentes no cotidiano de todas as pessoas. Aí a gente pensa, a crítica talvez queira, o pessoal que fala mal do ABA ou dos reforços aí que tem essa confusão, talvez eles queiram dizer que é mais interessante que as respostas produzam reforçadores naturais. Mas não é isso mas é justamente isso que a análise do comportamento também afirma. É a mesma coisa, dá na mesma, né? E sendo assim, por que então a gente utiliza os reforçadores arbitrários? A gente tem que parar e analisar isso também. Então, se faz muita confusão. É bem complexo, mas se a gente for entender a fundo mesmo, a gente entende que é necessário fazer tudo isso, né? É uma causa muito maior, é algo muito mais amplo. A gente está falando de atraso de desenvolvimento, de ficar esperando uma pessoa ter comportamentos ou interesses sociais para
para a gente, entre aspas, dar o que é reforços aceitáveis para as pessoas, né? Então não faz Exato. sentido nenhum, na verdade. É algo muito mesmo errôneo. Bom, então, pessoal, na terapia ABA, a noção de comportamento operante torna imprescindível a utilização de reforçadores, né? Na terapia ABA é enfatizado o uso de reforço positivo para ensinar e aprimorar habilidades e reduzir problemas comportamentais também. A gente utiliza reforço positivo para manter o indivíduo motivado, engajado nas atividades e fortalecer aquelas respostas que a gente deseja ensinar. Então, encontrar reforçadores efetivos é uma etapa importantíssima, mas também pode ser um desafio. Por quê, pessoal? Porque as pessoas com autismo ou com atraso do desenvolvimento normalmente apresentam interesses restritos, né? Normalmente, às vezes, mais interesses por objetos do que pessoas, têm déficits na socialização, o que indica uma limitada sensibilidade a reforçadores sociais como elogios. É justamente por isso que, às vezes, a gente precisa usar desses outros recursos arbitrários. Diante, então, desse contexto, é muito pouco produtivo, como eu falei antes, esperar que uma pessoa consiga se comportar sob controle apenas das consequências naturais. Então, é importante, pessoal, a gente observar que se as consequências naturais tivessem sido suficientes, esse indivíduo já teria aprendido as habilidades que a gente deseja ensinar no dia a dia. É nesse ponto que os reforçadores arbitrários mostram a sua relevância, né? Se não fosse necessário, nossas crianças não estavam com atraso muitas vezes no desenvolvimento. Se só o contexto natural fosse reforçador para elas aprenderem tudo que a gente precisa ensinar. Então, a gente utiliza, sim, reforçadores arbitrários para ensinar respostas que, por algum motivo, ainda não estão sob controle de consequências naturais. Muitas vezes, essas consequências naturais ocorrem de um modo atrasado, demorando para exercer o controle. Sendo assim, os arbitrários auxiliam na aprendizagem, aproximando a resposta desejada dessas consequências naturais. Elas mantêm o indivíduo se comportando para que ele possa entrar em contato com as consequências naturais. Numa intervenção bem planejada, pessoal, isso é uma coisa importante a gente dizer. O ideal é utilizar ambos os reforçadores, tá? Posteriormente, é importante também reduzir de forma gradativa o uso dos arbitrários e aumentar o uso dos mais naturais, principalmente os que poderão ser encontrados no próprio cotidiano dos indivíduos. O uso dos reforçadores pode gerar dúvidas com a similaridade até de adestramento de animais. Eu já ouvi até esse tipo de bobagem as pessoas falar, né? Sobretudo ainda os reforçadores comestíveis. Mas com frequência, muitos dos reforçadores, às vezes comestíveis, por exemplo, um chocolate, pode ser uma ferramenta importante, especialmente para os casos no quais a criança possui um conjunto bastante limitado de itens que podem funcionar. Porque, por exemplo, se a criança não sabe brincar ainda, não tem interesse em brinquedo, como é que vai ser reforçador um brinquedo, né? Adicionalmente, as situações em que o item comestível é reforçador também natural, pessoal. Isso é uma outra análise. Olha, por exemplo, durante o lanche, se a criança pedir um alimento, né? O reforço vai ser um alimento, mas vai ser considerado no ambiente natural. O artificial vai ser natural. Então, pessoal, para resumir, os reforçadores são uma consequência que mantém ou modificam ações dos indivíduos. Os reforçadores existem e selecionam respostas para que sejam programadas. Mas isso aí é um dado científico que a gente está falando. Então, a gente tem que estudar isso para ser a favor da aprendizagem dos nossos filhos, né? Ou dos pacientes, de quem estiver assistindo aqui, dos seus alunos. Então, assim, Exato. reforço agora, vamos falar de outras teorias de reforço. Reforço diferencial, um conceito breve aqui. Quando a gente tem certo comportamento e essa resposta a gente considera inadequada, a gente vai colocar em extinção o que a gente não quer mais reforçar. Pode escolher um outro comportamento substituto do repertório que a criança já tem, por exemplo, e reforçar esse outro comportamento para colocar em extinção um que a gente considere que seja muito inadequado. Quando o sujeito se comporta, ele tem uma variabilidade muito grande comportamental. Ele tem comportamentos para atingir um reforço. Então, por exemplo, se a criança grita e a mãe fala com ela, ela obtém atenção, se for o que ela quer. Todo reforço diferencial é a seleção de uma resposta e a extinção de uma resposta que eu não quero mais.
Então, nesse caso, eu não quero que a criança grite para ganhar minha atenção. Então, eu não posso dar atenção para ela enquanto ela estiver gritando. Então, a gente só dá atenção nesse exemplo quando a criança parar de gritar, né? Se a criança leva a nossa mão, por exemplo, até o copo d'água, que é muito comum, né, usarem como ferramenta a gente, mas ela sabe, por exemplo, falar água, né, e a gente entregar a água sem pedir que ela fale, né, isso, tudo bem, a gente entendeu que é água, mas é um comportamento insuficiente, não tão adequado. Então, a gente tem que tentar exigir que a criança diga pelo menos o A da água para a gente entregar. Então, isso mais ou menos caracteriza o reforço diferencial. A gente vai escolher uma resposta alternativa mais apropriada ou mais funcional. No exemplo, então, aí desse da água, o reforço é a própria água, tá, pessoal? Agora que eu vi que eu li a tua parte aqui, Dani. Agora que eu vi que tá embaixo. Pode continuar. Importante, então, a gente reforçar, né, para ensinar uma resposta alternativa para a criança. Então, a gente tem que ir ampliando o repertório, né? Quando a criança tem um repertório muito pobre, normalmente, às vezes, o único comportamento que ela tem de comunicação vai ser, por exemplo, gritar. Então, por isso que é tão importante os estímulos, a gente ensinar a apontar, várias coisas. Percebem que está tudo muito interligado, né? Então, na terapia ABA também existem esquemas de reforçamento, tá, pessoal? Vai depender sempre da necessidade de cada indivíduo e analisado o comportamento em si, tá? Cada comportamento. Então, pode ser necessário, por exemplo, no início de uma intervenção ou um objetivo que a gente tem, a gente reforçar cada comportamento, né? Que nem um exemplo bem primário, lá no comecinho, contato visual. A criança te olha e te entrega um brinquedo para ela, um objeto, faz uma cosquinha nela, né? Depois, esse reforço vai passar a ser intermitente. Então, ele vai ser contingente, seria a palavra. Mais próximo de um contexto natural, sem tanta necessidade de reforço contínuo. Então, tudo isso também faz parte. A gente tem que ter um plano para não causar dependência de reforço. Que a gente não, às vezes não é mais necessário estar dando tanto reforço. Por isso que tem acesso, né, ao analista do comportamento, quem monta os programas, quem analisa e vai passar tudo isso. Mas a gente também estudando, a gente consegue, né, ver muitas coisas no nosso cotidiano e melhorar muitos comportamentos dos nossos filhos com essas estratégias, né, fundamentadas do ABA. Mas a gente, então, tem que entender que, querendo ou não, sempre está presente o reforço, até mesmo numa brincadeira. Quando a própria brincadeira, quando a gente está ali empolgando, fazendo outra variação divertida, introduzindo onomatopeia lá para as crianças, aquilo ali pode ser um reforçador natural, mas tem reforço. Exato. Né? Outro esquema, pessoal, de reforço que existe, é a economia de fichas. Então, a gente pode fazer fichas, né, com, por exemplo, um personagem favorito da criança, né? E todas fotos dos brinquedos, por exemplo. E aí a gente vai explicar as regras para a criança. No início, até elas entenderem, a gente usa menos fichas. Depois a gente vai aumentando essas fichas, né? Para aumentar mais o número de respostas corretas e demorando mais a entrega do reforço. Então vai ficando mais natural. Isso, principalmente na escola, pode funcionar muito, né, amiga? Que é o que tu falou no começo das estrelinhas. Tantas estrelinhas, sim, vai ter tal coisa. Porque, assim, vários terapeutas falam isso. Às vezes, um bom analista ou um bom AT na escola, daqui a pouco vai ter que dar um reforço de 2 em 2 minutos para a criança. Mas, com o tempo, a gente vai trabalhando essa permanência e tudo mais. Daqui a pouco isso vai se reduzindo e vai virar lá 2 reforços para uma aula toda, quem sabe. Essa é a lógica da história, né? Essa é a ideia, certíssimo. Isso. Vai lá, amiga, então tu quer falar ali, os reforços podem a longo prazo deixar de ser reforçadores. Isso, os reforços podem logo deixar. Por isso, a gente faz os testes de preferência constantemente. Existem várias maneiras de se testar. Não vamos entrar aqui nos méritos de como que faz, tudo, porque isso aí a gente ia demorar muito aqui para falar. Mas, basicamente, se faz a criança escolher uma opção. Coloque ali umas coisas que a criança gosta muito, bolinha de sabão, vamos supor, 5 coisas, comida, brinquedo, algumas coisas ali. Anota, randomiza, ou seja, você vai misturar a ordem deles, vai anotar, perguntar de novo qual ela quer.
E aí você vai anotar o que ela mais gostou. A primeira coisa que ela mais gostou, a segunda, a terceira coisa que ela mais gostou. E aí você vai usar esses reforçadores lá na sua atividade, baseado na ordem lá que tá. Então, a gente tem que fazer, ó, algo que faz isso ter mais valor como reforçador é não ter acesso fora desse contexto. Ou seja, essas coisas que você mostrou ali para testar o reforço ali para ver qual que é a preferência delas, você vai usar somente na hora da atividade, não em outro contexto, só ali. E aí isso vai fazer funcionar muito bem. E é o que a gente precisa, né? Que funcione para a gente chegar onde a gente quer. A Vanessa, a É mãe da Cris, comentou isso antes do reforço não ficar em amostra toda hora, senão ele não vai mais ser um reforço. É que nem vamos exato. falar rapidinho do eletrônico, que as nossas crianças adoram um tablet, né? Se ela tem acesso, mesmo que seja meia hora por dia do tablet, num outro momento, pode ser que o tablet não vai ser reforçador para uma atividade, por exemplo, estruturada, que a gente queira montar. Então, aquilo ali tem que ficar só para isso, né? É, bom, Porque eu, amiga, deu tudo ali, né? eu falo. Show, Oi? agora nós vamos interagir então aqui. Ó, a Soraya disse assim: minha filha joga os brinquedos no chão. Como eu posso lidar sem reforçar? Bom, Soraya, Tem que saber. ele tinha esse comportamento e ele tinha uma função, então tem que analisar qual é a função. A função pode ser autoestimulatória, escutar o barulho do brinquedo no chão. Pode também ser por falta de repertório, não sabe o que fazer com esse brinquedo. A Alicinha fazia muito, muito isso. Então, algumas coisas que a gente vai fazer. Primeiro, modificar o ambiente. Por exemplo, tu pode anteceder esse fato. Então, eu não vou ter muitos brinquedos à mostra para o meu filho ficar jogando, se ele ainda não consegue usar de forma funcional. Então, tu tem que ter menos objetos, às vezes ter um ambiente mais limpo para que a criança consiga focar e explorar de uma melhor forma. Segundo, tem que sentar e brincar com a criança de uma forma divertida, seguir a liderança dela, fazer variações, imitar muito ela e criando aos pouquinhos para ela conseguir usar isso de outra maneira. Porque também, quando a gente amplia o repertório da criança, a gente vai reduzir esse tipo de comportamento. Mas enquanto esse repertório não se ampliou, que não é da noite para o dia, o bom é tu também manter o ambiente mais controlado. Outra coisa, se tu sair correndo juntando tudo, ela vai fazer sempre de novo, de novo, de novo. Então tá na hora de pegar uma rotina visual, né, um desenho, vamos juntar. Então tu vai fazer ela juntar, tu pega a mão dela, dê ajuda total, pode ser que ela esperneie um pouquinho. No começo junta um, dois brinquedinhos, não abusa de fazer muito, dá muita demanda e entrega um reforço para a criança. Aí ela vai, toda vez que eu guardo os brinquedos, paro com essa zoeira, isso é legal, porque eu tenho uma resposta positiva para mim. Então, mais ou menos aí é que a gente vai analisando cada coisa, tá? Tem uns comentários bem interessantes aqui do Etan também, da Vanessa, né? Que ela falou, muito complicado entender tudo isso, né, gurias? E isso é só uma pequena parte da análise do comportamento. Exatamente. É só A Dani Vieira, disse assim, como fica nossos autistas sem sala por tempo indeterminado? Está muito complicado. Sim, eles precisam de uma rotina estruturada e a gente tem que dar atividade para eles. Lembrando que também, às vezes, a ociosidade mesmo em si vai gerar muitos comportamentos disfuncionais. Aqui, se eu não tenho tempo, às vezes as pessoas me perguntam, nossa, mas tu faz tudo isso de atividade, mas olha, a Alicia se diverte com as atividades, ela gosta de ser elogiada, reforçada. E se ela não está fazendo atividades, brincando, muitas vezes ela vai estar fazendo um movimento repetitivo, alguma coisa que vai estar até criando sinapses mais fortes disso no cérebro dela. Então, por isso que é importante a gente também estar intensivamente perto das crianças, fazendo coisas, colocando eles nas atividades da vida diária. Isso tudo é muito importante. para fazer aquelas nossas queridas sinapses que a gente quer fazer, né? Reforçar coisas que elas precisam estar ali absorvendo. Só não ficar lá na frente da televisão todo o tempo. Às vezes é mais fácil para a gente, mas se a gente puder deixar a criança brincando, fazendo atividade, 1000 vezes melhor. A Vanessa daí disse aqui que a avaliação, então, é minuciosa. Sim, pode ser muitas coisas. Então, tu pode até anotar, observar o que aconteceu antes e depois que a tua criança está jogando os brinquedos, nesse teu exemplo, Soraya. Outra coisa, tu disse assim, né? Ela joga geralmente quando se frustra, mas tem hora que joga do nada. Então, pode ter mais de uma função esse comportamento, né? A gente tem mais. Claro, a gente tem que também trabalhar a baixa tolerância à frustração com eles, né? Devagarinho, né? Por isso que é importante também trabalhar a troca de turno.
Ensinar a criança a minha vez e sua vez, a fazer troca. Procure uma série Comportamentos Inapropriados no YouTube. Isso, Thiago Lopes tem uma série que é do Instituto Farol, muito boa. Muito bom, A verdade. criança não quer fazer atividade, Maria, a Alice Sampa falou. Bom, eu vou falar uma coisa, falando em YouTube, eu tenho um vídeo que são 10 dicas de como começar a fazer atividade. Que eu gravei, pessoal, sem mentira nenhuma. É como se eu tivesse um déjà vu, assim, uma voz. Alice, assim, pessoal. Mas que abusado, hein? Danadinha. Alice, assim não pode, a mamãe tá ocupada aqui. O que eu tava falando aqui? O vídeo. Se uma voz do futuro falasse para mim no ano passado, assim, quando eu quebrei muita cabeça tentando fazer, com tentativas frustrantes, atividades com a Alice, que a Alice jogava no chão, esperneava, era uma coisa aversiva para ela e muito desmotivadora e frustrante para mim, que tinha preparado uma coisa enorme. E depois tu vai percebendo que tu está criando uma atividade fora da casa, que é uma demanda que a criança não dá conta, que a criança não entendeu o que é para ser feito. Várias. Então, essas 10 questões aí, eu coloquei tudo num vídeo, tá? Se tu quiser me deixar um recadinho ali no direct, oi, o vídeo das atividades, eu te mando ali depois o link. Eu acho que vai te super ajudar. É bem bom. A Vanessa disse assim, no aba é anotado o comportamento todas as vezes que ele ocorre, o que seria o antecedente, comportamento e consequência. Exatamente. Eu tenho uma folhinha dessa que eu mandei para a escola da minha filha, que eu preciso muito que as profs lá consigam aderir de anotar isso. É de suma importância. Porque daqui a pouco nem elas vão saber por que a Alicinha fez um determinado comportamento. Nem a gente que está o dia todo com eles, às vezes, entende. A gente tem que educar da escola. Anotador, pegar um caderninho e começar. É que nem para fraude, para várias coisas que a gente quer, um planejamento, realizar, fazer, a gente tem que ter um controle. Isso é muito importante. E vou dizer mais, é motivador, porque depois a gente começa a ver também os resultados, é muito legal. Verdade. Meu filho, algumas atividades mais estruturadas preciso reforçar com algum salgadinho ou balinha. É a única forma para manter ele. Fico na dúvida se isso é certo. Josi, depois tu assiste essa live aqui que vai ficar salva, que tu vai entender que tu não tá errada. Tu não pode esperar que o teu filho consiga ser reforçado socialmente quando ele compreender e valorizar o contexto social e natural. E enquanto isso ele acumulando atraso, ele tá aprendendo com a atividade, então pode dar um toque. Claro, procure um plano de tu ir intercalando ou ir diminuindo a frequência disso. Ou 2 atividades agora tu vai ganhar a tua balinha, sabe? Mas se tá funcionando, vai pensando em algo, mas também não corta assim da noite pro dia, porque para essa criança repetir esse comportamento, virar mais frequente, ela precisa muitas vezes fazer aquilo para isso ficar no repertório da criança, né? Então, não se sinta assim, não. A criança fica saciada, não tem potência daí. Exatamente. Nossa, a gente faz muito essas coisas erradas assim no começo. Até hoje a gente faz. Mas com o tempo a gente vai aprendendo a se colocar no lugar da criança e imaginar quais são as dificuldades. Por isso que a gente tem que conhecer muito o nosso autista. Por isso que também na terapia tem avaliação. Os profissionais sabem onde é que essa criança está. Né? Tem toda uma situação aí. Por Depois isso a Vanessa falou aqui a importância de avaliar. Nós estamos falando junto, amiga, tu viu? Espernei e uso muito isso. Sim, só precisa cuidar essa quarentena para as demandas. Verdade, Vanessa, isso é uma grande verdade. No equilíbrio. Não serem acima do suportado, né, para a criança, se ela tem os pré-requisitos para fazer aquilo. Exatamente, a gente não pode virar uma doida assim de tudo que meu filho não sabe, eu vou na quarentena ensinar. Não, é passinhos também pequenos, mas consistentes, né? Outra coisa também que tira a criança de fuga de atividade é ela entender que isso faz parte da rotina dela. Muitas vezes é melhor fazer menos tempo, mas todo dia um pouquinho, né, amiga? Exato. E aí aquilo melhor ali fica natural, como todo dia, escovar os dentes, tomar banho, sabe? Aquilo ali, ela vai entender que tem aquilo ali no quadrinho, que é a hora da atividade, que depois da atividade... Eu acho muito melhor. Muito melhor.
Funciona bastante também. Sim, vocês viram? A Alicinha tá nesses horários agora que a gente tem. Na verdade, a Alicinha nunca foi de dormir muito cedo, sabe? Sempre umas 11 da noite. Mas agora com a quarentena, como eu não tô trabalhando e tô com ela 24 horas em casa, eu preciso estudar, preciso produzir, preciso fazer uma série de coisas, inclusive para o tratamento dela. Eu fico com ela até umas 11 e pouca sempre. E aí de manhã ela dorme até umas 10. Daí de manhã eu consigo me levantar às 6h30, 7, trabalhar um pouco, estudar e fazer minhas coisas. Mas ela tá um grude em mim, então esse quartinho aqui onde eu tô tem computador, tem impressora, tem plastificador, é tipo um escritório. E ela vem às vezes com o tablet, deita aqui no sofá do meu lado, quando eu dou para ela. Então tu vê, ela não quis hoje ficar lá com o pai dela, ela quis todo pano entrar aqui na salinha. Bem complicado. Mas ela é uma figurinha, vocês viram ali o tablet também, tem várias questões. Ela tem esse horáriozinho que ela curte o tablet de tarde. Hoje ela usou também quando eu estudei, hoje até meteu o pé na jaca. Tem dias que eu também sumo com o tablet, ela não vê 1 minuto. Mas isso tudo também são análises, ó. Ela fica às vezes subindo o volume para chamar minha atenção, para ela ganhar atenção. Não é porque ela quer o volume alto mais, porque ela sabe que eu vou ir repreender ela, por exemplo. Então, eu tô reforçando que ela suba mais vezes o volume, entendeu? Então, para vocês verem como a gente, assim, no dia a dia, a gente faz várias, né? Que a gente acaba, em vez de colocar um comportamento em extinção que a gente quer diminuir, a gente acaba aumentando. Ai, ai. Vou te mandar mensagem, pois quero esse vídeo também. Aqui brinca fácil, mas sentar para atividade. E olha, imprimo muita coisa do Pinterest tem em família. Ah, a Dani arrasa no Pinterest dela, é top das galáxias. Ela se prepara, bastante tá preparando mais coisa que é pra gente. Li todos os comentários. Dani, nós conseguimos e temos ainda mais 4 minutos para a gente conversar com o pessoal. Viram? Eu me atucanei aquela hora no começo ali, porque eu controlei, né? Eu tava em 10, aí tu parou em 25, 28 minutos. Eu digo, Jesus, vou tocar. Vai, corre. Vocês desculpem aqui se a gente falou muito rápido, alguma coisa assim que não ficou muito compreensivo. Mas como eu falei, vai ficar salva a live, então dá para olhar mais, escutar mais. A gente, até num curso que eu estava vendo hoje, que é de pós-graduação em aba, o doutor Luciano Lacerda falou num vídeo dele, que eu anotei algumas coisas aqui, olhem, assisto umas 10 vezes esse vídeo mesmo para vocês, ó, entrar na cuca de vocês fora de reforço. Falou até que é muito comum pessoas até renomadas e profissionais da área usarem de forma errônea, né, explicar o que é reforçador, o que é reforço positivo, negativo. Então é complexo assim de imediato, é difícil, a gente fica, contingente, antecedência, comportamento, resposta, que história é essa, né? Mas a gente vai aos poucos essas coisas, isso faz parte do nosso cotidiano. Assim como a gente fala de estereotipia, de transtorno do processamento sensorial, a gente vai tendo que ir aprendendo um pouquinho de tudo isso desse universo, né? E também, né, os professores, por favor, os acompanhantes das nossas crianças nas escolas, todo mundo precisa aprender essas coisas. É preciso, a gente tem que passar do nosso jeito. Se não for possível que eles já estejam por dentro, a gente tem que ter essa comunicação e levar para eles, porque eles gostam também que a gente leve esse tipo de conteúdo para eles. Vai ser ajuda para eles também, né, na sala de aula. Né, amigo? Muito. Ó, a Soraya disse que tu arrasa mesmo nas atividades, que sempre assiste. A Vanessa disse amei a live. Ah, imagina, a Vanessa é Tam Blue Universe, se vocês quiserem seguir o IG dela. Ela fala muito, com bastante propriedade sobre análise do comportamento, porque o Etam já fez muitas. Hoje eu vi um post já de uma forma mais intensiva. E hoje em dia, meu Deus, como ele vem fluindo, tendo ganhos, né, de comportamento verbal, de muita coisa, assim, de um todo. E a gente vê claramente nas postagens da Vanessa, quando ela tá gravando e falando com ele ali, como ela aplica já de uma forma natural, já fica automático essa maneira também de se comportar, de como modificar ali o ambiente, as coisas, para a resposta ser funcional também nas nossas crianças. Então, acima de tudo, a gente muitas vezes tem que entender que a gente quer mudar o autista, mas na verdade o que tem que modificar muitas vezes é o ambiente, a nossa forma de conduzir,
as coisas, né? De como mostrar, de como reforçar. Isso talvez faça muito mais sentido. Amiga, vamos entrar em segundos daqui a pouco para cair. Então, Pessoal, gente, muito é obrigada a isso. todos vocês. Obrigada. Dani, super obrigado. Olha, foi Obrigada muito enriquecedor para mim e para Dani, com certeza, esse estudo, porque para nós mesmo foi esclarecedor. São coisas que nós estamos aprendendo junto com vocês. Então, obrigado aí, pessoal. Fiquem com Deus, compartilhem nossa live para mais gente ver. Vai ficar salva ainda até amanhã, aqui 24 horas, tá bom? Um beijo.